Não vem, como é que é a disputa lá? Grande São Carlos. A Grande São Carlos, Araçatuba. Sabe que a Araçatuba também é cheio disso, né? Araçatuba, São Carlos. Era Ribeirão Preto que ele estava, né? Fica na Grande São Carlos. Enfim, torcedores do interior de São Paulo, da capital, fiquem atentos, do litoral também, porque agora nós vamos com informações com o nosso repórter Jackson Pinheiro sobre as principais negociações dos 4 grandes paulistas. Agora, então, aqui no Bom Dia Fox, Mercado da Bola para você. Olá, feliz ano novo para todo mundo. E olha, para os corintianos, 2018 começou com uma ótima notícia. Finalmente, o empresário do paraguaio Balbuena vai se reunir com a diretoria do Timão para discutir a renovação do contrato do jogador, que vai até o final deste ano. Balbuena não teve nenhuma proposta oficial recebida pelo Corinthians, embora o empresário dele alegue que tem sim interesse de alguns clubes da Itália pelo jogador. Fato é que a reunião com a diretoria do Corinthians deve acontecer a partir desta quarta-feira, quando o elenco corintiano se reapresenta. Balbuena, depois da saída do Pablo, deve ter como companheiro na zaga, muito provavelmente, o zagueiro Henrique, dispensado pelo Fluminense. Já tem um acordo verbal com o Corinthians e deve assinar contrato muito em breve. No Palmeiras, jogadores que estavam emprestados, como o lateral Vitor Luiz, que defendeu o Botafogo, o meia Alione, o Bahia e o atacante Arthur Londrina, se reapresentam com o restante do elenco nesta quarta. Eles estão nos planos do técnico Roger Machado. Já o lateral direito João Pedro, que estava emprestado à Chapecoense, com a chegada de Marcos Rocha, deve ser novamente emprestado para pegar rodagem. No Santos, o auxiliar técnico Elano foi dispensado. Entre os motivos, estaria o apoio político ao ex-presidente Modesto Roma Júnior, que não conseguiu a reeleição. E também um pedido do novo técnico, Jair Ventura. Sobre o mercado, o Peixe recebeu uma proposta de 24 milhões de reais do Spartak Moscou da Rússia pelo zagueiro Lucas Veríssimo. Como não achou interessante o valor, o zagueiro segue no clube. Ele tem contrato até 2022. O São Paulo tem como prioridade neste começo de ano a compra em definitivo do Profeta Hernanes. O empréstimo dele vai até o meio do ano, mas uma cláusula no contrato permite que o clube chinês solicite o retorno dele já agora em janeiro. As negociações estão sendo conduzidas por Raí e Ricardo Rocha. Daqui de São Paulo, Jackson Pinheiro, para os canais Fox Sports. Aí, boa notícia para a torcida do Corinthians, portanto, aí a diretoria encaminhando a permanência do Balbuena e o acerto com o Henrique. O Henrique, a gente já vem tratando disso desde que surgiu aquela lista do Fluminense, né? O Fábio Carille, ao vivo no Expediente Futebol, ele, na hora, aliás, recebeu a informação em primeira mão do Jackson Pinheiro e, na hora, ele admitiu que o jogador já estava no radar do Corinthians e, se desligando do Fluminense, ficaria mais simples o acerto. José Carlos Pérez, né? Assumindo hoje o Santos, o novo presidente do Santos. Jair Ventura é o técnico e Hernan Barros pode pintar na Vila. Aliás, deve pintar na Vila como substituto do Ricardo Oliveira. E esse apanhado do mercado paulista aí, sem falar do Diego Souza, hein? Que teria avançado a negociação com o São Paulo. Tem a questão aí envolvendo o Rogério, né? O Sport não pagou ainda o São Paulo, tem uma dívida de 2 milhões que pode ser abatida, né? Está querendo 10 milhões pelo Diego Souza e o São Paulo está disposto a pagar 6. Então tem uma diferença de 4 milhões nessa conta. Já ficou mais perto. Para fechar para o Diego Souza. Com uma dívida, o Sport deve para o São Paulo um pouco mais de 2 milhões de reais. Então o São Paulo bateria essa dívida, bateria do valor. Então está bem próximo. Essa diferença de 10 para 6, se você somar mais essa dívida que o Sport tem, eu acho que 7 eu acho que rola. E lembrando que o contrato do Diego Souza vai até o final de 2018. Então, a partir de junho, julho, ele já poderia assinar um pré-contrato. O São Paulo e o Diego Souza está tudo certo. O Sport não fatura nada. Exato. O São Paulo com o Diego Souza está tudo certo. O Diego Souza está louco para já há um tempo jogar não que no Sport ele não tenha condição de ir para a seleção. Ele foi para a seleção no Sport. Ele quer voltar para o eixo Rio-São Paulo. Ele quer, porque ele acha que ele tem mais chance de ir para a Copa do Mundo jogando. Vitrine, visibilidade. Tem mais visibilidade e chance de ir para a Copa do Mundo maior. Então, a família estava muito bem adaptada ao Recife e tal, mas o Diego está disposto, já está certo com o São Paulo, a defender o tricolor do Morumbi. Sobre o Corinthians, acertou na mosca pra mim. Eu gosto muito do Henrique como zagueiro. Ele já brilhou até como volante com o Palmeiras campeão da Copa do Brasil na época do Filipão. Depois acho que ele meio que foi pra Copa do Mundo por conta do Filipão e tal. Depois teve problemas médicos, sofreu muito em 2017, ano passado.
né? Agora já pode falar assim. No ano passado, com problemas médicos, talvez isso tenha atrapalhado o futebol dele. Só que é muito bom zagueiro para os padrões brasileiros. Então, o Corinthians, que já é uma referência defensiva, ainda mais dirigido pelo Carinha, que é um especialista em defesa, para mim, está garantido. Resolveu muito bem a linha de defesa, embora falte, acho que um lateral esquerdo de bom nível. O Corinthians, sinceramente, vai estar no mercado. E o Corinthians precisa de pelo menos um bom centroavante com a saída do Jô. Já queria um mesmo com o Jô, talvez precise de 2. Sobre o Santos também tem uma vida boa com os zagueiros, tem bons zagueiros, o Lucas Veríssimo é um deles. O Santos não está bem financeiramente, está tentando fazer uma engenharia financeira aí, mas perdeu muitos jogadores. Pelo menos na defesa segurou o Lucas Veríssimo. Acho que é jogador que tem capacidade de jogar para times melhores na Europa no futuro do que o Spartak da Rússia. E o Pirata, hein? Pirata pode ser o substituto perfeito para o Ricardo Oliveira? Deve ser. Eu defendi a contratação do Barcos, porque o Barcos, para mim, desses jogadores estrangeiros que passaram por aqui, de parte ofensiva, comandante de ataque, ele é um dos caras mais técnicos, habilidoso, um cara que pode fazer diferença. Ele decide jogos, ele desequilibra jogos, ele tem essa capacidade. A situação para ele no Equador não é boa já há um bom tempo, porque crise financeira. Então, não deve estar recebendo e tal. No Brasil, paga-se muito mais do que no Equador, do que na LDU. Então, tem esse flerte, esse namoro. Ele já conhece o futebol brasileiro, já veio aqui, deu bom resultado. Conhece São Paulo. Passou. Então, é muito melhor do que contratar, por exemplo, o Gilberto. O Gilberto, atacante que saiu do São Paulo, foi especulado, né? Há interesse. O Botafogo já procurou por ele. O interesse sempre vinculado ao Jair Ventura. Exatamente. Que quando o Gilberto esteve aí, no foco do Botafogo, o Jair Ventura ainda era técnico do Botafogo. Depois se falou do Gilberto no Santos, quando o Jair Ventura foi pro Santos. Aliás, o Barcos também é alvo do Jair Ventura. O interesse é dele. Então, eu imagino, vamos supor que o Santos contrate os dois. O Gilberto vai ser banco do Barcos como era banco do Prato. Na situação vai talvez mudar muito para ele. Só que é muito mais jogador, a diferença é muito grande. O Barcos é jogador para fazer a diferença, jogador para brigar por artilharia, para tornar o Santos ainda um time muito requintado na parte ofensiva. O Ricardo Oliveira é um atacante cheio de refinamento, um cara que tem recursos técnicos, não é só um fazedor de gols, um caneleiro, um cara que fica na área de pivô empurrando a bola para dentro do gol. O Barcos tem esse estilo também. O Barcos é um jogador muito técnico, habilidoso, tal, além da figuraça. Agora, né? o que me chama atenção e de forma nem tão positiva assim, aliás, pelo contrário, eu vejo de forma negativa, né? Porque cada vez mais a gente tem que se conformar com a nossa realidade, né? Que os grandes talentos, os jovens talentos estão saindo, vão jogar fora do país e a gente aqui, os grandes investimentos são feitos em jogadores acima de 30 anos. A gente vê o Cruzeiro contratando o Fred, a gente vê o São Paulo desembolsando uma grana pelo Diego Souza, já tem 32 anos, né? A gente vê o Cruzeiro está muito próximo de anunciar o Bruno Silva, também, que é outro jogador com mais de 30 anos e vai pagar aí 4 milhões ao Botafogo. Quer dizer, o Hernan Barros não é mais nenhum menino, jogador rodado no futebol brasileiro, no futebol do continente, quer dizer, é a realidade, é o que está configurando aqui no mercado interno. Né? Cada vez mais a gente investindo mais por jogadores experientes, nem tão jovens assim. Bom, vamos ver o Rio de Janeiro, será que também está atrás de jogadores? Os clubes aqui cariocas estão atrás de jogadores mais experientes? Vamos saber agora.